Preciso lá. Muito bom dia a todos e a todas. Finalmente a gente está aqui comemorando a Lei das Águas, os 30 anos da Lei das Águas e os 35 anos do Comitê Gravataí. Nessa data, nesse dia de comemoração, eu vou ser obrigado a fazer uma referência negativa também, porque, infelizmente, ao comemorarmos esse ano, que nós comemoramos 30 anos da Lei das Águas e 35 anos do Comitê Gravataí, segundo Comitê de Bacias de Rios Estaduais, criado no Brasil, e o Comitê Sinos comemorou ano passado também os seus 35 anos, está com 36 agora. Infelizmente, esse dia chegou até nós com uma má notícia, uma triste notícia, de que a Assembleia Legislativa acabou de aprovar ontem uma lei que desconhece completamente toda a ideia, toda a construção desse sistema estadual de recursos hídricos. Infelizmente, nós não estamos vendo assim um consenso de toda a sociedade em defesa das águas, da boa utilização das águas, da boa repartição desse bem natural, da proteção desse bem natural, não só das águas, mas de todo o ambiente que faz parte de uma bacia hidrográfica. Então, a partir desse início, dessa minha lembrança triste do que aconteceu ontem e da expectativa de que a gente possa ainda reverter essa situação e que possamos, através do diálogo, através da negociação, ainda voltar a reconhecer a importância da gestão dos recursos hídricos. Então, é que eu vou dar uma ideia do que foi a construção desse sistema. Aqui é isso aqui. Eu vou resumir bastante, porque senão eu ficaria um ano inteiro aqui contando a história do sistema. Eu quero lembrar que na década de 70, justamente aquela década em que explodiu a ideia da proteção ambiental, das preocupações ambientais, nessa década, nós tivemos, no Brasil, começa a fomentar, a desenvolver essa ideia, claro que sempre com reflexo do que acontecia no mundo. E no que acontecia no mundo todo, a gente tem que destacar a criação nos Estados Unidos da Agência de Proteção Ambiental, a EPA, mostrando que os governos, os estados, começavam a se preocupar com isso, muito incipientemente. Já nessa época começava a se falar no aquecimento global, mas parecia uma coisa completamente estratosférica, completamente fora da realidade, que não é o que se vê hoje. E no Brasil, então, também é criado a Secretaria de Meio Ambiente, e o movimento ambientalista começa a se desenvolver, não é, do lado da sociedade, começa a se desenvolver. O Brasil tinha há muitos anos o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que era o tutor das águas, o uso de energia elétrica era o que controlava a gestão das águas. E, paralelamente, no Rio Grande do Sul, então, ao mesmo tempo em que o governo federal constituía os comitês executivos de estudo de bacias hidrográficas, de pesquisas de estudos, no Rio Grande do Sul era constituído pelo governo federal um comitê de estudos do Guaíba. E
que gerou muitas informações, muitos debates, foi importante, mas sempre nesse aspecto de pesquisa e estudo. Em 85, o Rio Grande do Sul também cria a Secretaria... antes disso, lá por 81, por aí, o Rio Grande do Sul cria o Conselho de Recursos Hídricos, CONRIGS, por um interesse, digamos assim, prático, de recursos que estavam disponíveis no governo federal desde que houvesse um conselho. E, em 85, é criada a Secretaria Executiva desse conselho, e que inclusive, naquela época, já institui uma comissão para preparar uma futura lei das águas. Participava dessa comissão a Corsan, a Metroplan, o antigo Departamento de Meio Ambiente, que hoje em dia é a FEPAM, e também uma procuradora do Estado, a procuradora Verena Nigard, né, que começou a formatar essa tentativa de lei, mas que não foi muito adiante, porque não havia ainda o substrato suficiente para chegar até lá. A partir dos anos 80 é que a coisa começa a se desenvolver mais. É importante a gente entender que, nessa época, a ideia de bacia hidrográfica era uma coisa absolutamente fora da realidade. A gente falava no Vale do Caí, no Vale dos Sinos, ótimo, é um outro conceito, mas a ideia da bacia hidrográfica, constituída por aquela rede hídrica que existe, e que é superficial, subterrânea, e que não é apenas a água que percorre, mas são as terras, é o solo, são inclusive as construções, a parte cultural, não é? É o ar. Então, essa ideia de bacia hidrográfica começa a se configurar mais ou menos nessa época. Claro que eu estou falando de um ponto de vista mais geral. Tecnicamente, obviamente, se sabia há muito tempo disso. Então, em 87, nos Sinos e no Gravataí, nas bacias dos Sinos e do Gravataí, em todo o estado, começa a se preocupar com a poluição crescente mesmo, começa a dar sinais visíveis à poluição dos Sinos e do Gravataí. No Sinos, o movimento ambientalista, representado principalmente pelo movimento Ressler, e a universidade, a Unicinos, não é? E a imprensa, interessante que, nesse momento, o Grupo Editorial Sinos assumiu também essa preocupação. E começa a campanha SOS Sinos. E, ao mesmo tempo, nesse momento, a Corsan começava a se preocupar com as suas fontes de captação, com a poluição crescente nos Sinos e no Gravataí. Nesse momento, a gente trazia para o cerne da discussão, seja na Corsan, seja na Metroplan, essa ideia de tratar as questões por bacia hidrográfica. E, então, a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, começa a se aproximar também desse movimento. E, então, em final de 87, o seminário na Unicinos configura e constrói a ideia do primeiro Comitê de Gerenciamento de Bacias do Brasil, o Comitê Sinos. Na época, não se sabia bem o que seria. O nome era Comitê de Preservação, Estudo, Preservação e Gerenciamento da Bacia. A gente obrigou que tivesse gerenciamento, porque, na verdade, a universidade, a academia, queria que ficasse em estudos e pesquisa. Então, mas uma das primeiras ideias, esses comitês, eles não podem ser organizações não governamentais. Eles precisam ter o apoio, a participação da sociedade, mas precisam ser entidades estatais, precisam ser entidades públicas, em que os governos, em que a sociedade e os governos interajam, mas que tenha um papel público bem definido. Então, em 87, a maneira como se fazia na época, foi feito um decreto pelo então governador, criando o Comitê Sinos, né? E então, nesse momento também, técnicos do Estado, da Metroplan, da Corsan,
da antiga Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, do Departamento de Meio Ambiente dessa Secretaria, a Cientec também, através do nosso grande companheiro e grande mentor, grande cérebro desse sistema no Rio Grande do Sul, Eugênio Canepa, a quem eu homenageio nesse momento, emocionado, porque meu irmão, amigo e companheiro nosso em todas as lutas, com todas as suas ideias. Então, nesse momento, a gente começa a se configurar uma ação interinstitucional, não é? E essa ação institucional consegue o reconhecimento das autoridades, dos dirigentes públicos, e passa a trabalhar oficialmente na construção de alguma coisa que não se sabia bem o que era, mas que desse suporte e apoio ao primeiro comitê formado e o segundo comitê que começava a ser gerado com a liderança da Metroplan. Nancy está aqui, Nancy foi a coordenadora desse grupo de estudo que trabalhou ao longo de um ano todo. A deputada Estela, naquela época, a vereadora Estela, a jovem vereadora Estela, participou durante todo o tempo da preparação, e muitos outros técnicos e companheiros que participaram dessa formação. E, finalmente, então, em 17 de março de 88, foi feito o decreto criando o Comitê do Gravataí. Nós tivemos, no final do ano, ao longo de todo um processo de trabalho que foi feito para construir o comitê, que foi um pouco diferente, já mais amadurecido. Então, no final do ano, a Associação dos Ex-Alunos Bolsistas da Alemanha, no Instituto Goethe, organizou um seminário onde foi, então, finalmente constituído o comitê. Não tem problema. Finalmente, então, enquanto isso, o grande evento nacional da Constituinte, da Constituição de 88, que, de uma forma inédita nas constituições do mundo, tem artigo específico falando primeiro, que todas as águas no Brasil são públicas, são de domínio público, não podem ser de domínio particular, como havia anteriormente no antigo Código das Águas. Então, todas as águas brasileiras são públicas, são de domínio público, ou estaduais, ou federais, segundo seus critérios. E um artigo fundamental que institui, que define a necessidade da nação ter um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, inédito em todo o mundo. Então, bom, enquanto isso, eu acho que ainda em 88 ainda. Em 88 foi assinada, foi aprovada na Assembleia Legislativa uma lei das águas também, uma lei que teve muito empenho da Procuradora de Estado, Verena Nigar, e foi endossada pela deputada Hilda de Souza, a chamada Lei Hilda de Souza, que é uma lei de proteção dos recursos hídricos. É uma lei das águas também, a primeira no Brasil, primeira estadual no Brasil, embora seja uma lei que não defina propriamente, não configure propriamente o sistema. A partir dos anos 90, então, a experiência vai adiante. Eu quero destacar aqui que toda a construção do sistema estadual dos recursos hídricos foi feita a partir dos dois laboratórios, grandes laboratórios que foram os comitês de bacia, os dois comitês, o Comitê Sinos e o Comitê Gravataí. Estou vendo aí a Nancy, a Viviane, presidente do Comitê Sinos. Então, ao longo do tempo, porque não se sabia bem o que esses comitês iam fazer, não se tinha noção concreta. Então, o que se fez?
vamos estudar, vamos procurar as outras experiências. Tinha havido já um grande simpósio nacional que trouxe técnicos de outros países e onde foram apresentadas as experiências da França, as experiências dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha. E, no Rio Grande do Sul, se procurou estudar e, paralelamente ou simultaneamente ao que acontecia em São Paulo, por exemplo, que também tinha o seu estudo, seu avanço na direção dos sistemas, né, e mesmo no plano federal, a conclusão de que o sistema francês, com uma lei das águas de 1964, era o sistema que tinha conseguido mais resultados. No caso da Inglaterra, por exemplo, do Reino Unido, que também foi precursor com a gestão por bacias, uma gestão integrada, que no caso era a gestão dos recursos hídricos e do saneamento, que mais tarde foi completamente desmantelado pelo governo Thatcher, pelo neoliberalismo thatcheriano, né? Na França, esse modelo, esse sistema, deu muito resultado, grandes resultados, e era um sistema que basicamente tinha dois nortes: um comitê de bacia por bacia hidrográfica e uma agência técnica, um instituto técnico, um departamento, sei lá o que se chamar, técnico, que eles chamam agência de bacia. Cada comitê, uma agência. No caso da França, que é um país muito menor, obviamente, são 6 bacias hidrográficas e lá é possível ter uma agência para cada comitê. Bom, quando se pensou no nosso caso aqui, no Rio Grande do Sul, aí também por conta da negociação com a sociedade, se chegou à conclusão que entre nós era para ser diferente. Depois a gente pode tocar um pouquinho nisso. Bom, e também, nesse momento, é importante salientar que a conexão do Rio Grande do Sul, de todas as pessoas, seja técnicos do Estado, seja a sociedade civil, a conexão com o que acontecia no país. A gente participou de um seminário nacional em Brasília, que, surpreendentemente, já foi no governo Collor, eu nunca entendi porquê, foi chamado pelo Gabinete Institucional da Presidência da República, junto com o Departamento Nacional de Águas e Energia. Foi no próprio Palácio Planalto. E nós tivemos a oportunidade de mostrar lá a ideia, a concepção que nós tínhamos no Rio Grande do Sul. Bom, que eu acho que contribuiu muito para depois a Lei Federal das Águas. Então, nesse momento, então, o que acontecia era muita negociação, principalmente no âmbito das bacias dos Sinos e do Gravataí, muitas reuniões locais, em vários lugares, a Unicinos dando um apoio muito grande, Viviane Nabinga, que era a secretária executiva do Comitê Sinos, sempre muito presente, e, então, ia evoluindo a ideia, ia se tendo mais noção, e também o aporte das próprias experiências. Eugênio Canepa foi à França e fez todo um contato com os comitês, não só os comitês, com todo o sistema de gestão das águas, inclusive no nível do Estado francês, né? Então, isso foi constituindo um acervo de conhecimento e de ideias que foram dando origem ao que seria mais tarde a Lei das Águas. Então, em 91, então, foi constituída uma comissão para a elaboração, para a redação de uma minuta da Lei das Águas. Essa comissão durou mais de um ano, quase 2 anos funcionando, se reunindo, não é? E no final de 91, aliás, em 92 já, foi mais ou menos constituído o texto básico por essa comissão. Ele foi apresentado ao, então, secretário o secretário de Obras, que era o gestor da parte de recursos hídricos na época. Foi apresentado e essa minuta, ou essa proposta, foi apresentada na Assembleia Legislativa
na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Bom, nesse meio tempo, São Paulo tinha avançado, em 91, com a sua Lei das Águas, uma lei também, mas um pouco mais normativa, ela não desce aos detalhes desse sistema, como a nossa. E eu também quero salientar que, em 93, o Ceará, a gente, nessa época, tinha muito contato com o Ceará. E eles vinham aqui, a gente foi lá também, para o primeiro comitê do Ceará, eu participei da inauguração, e, então, em 93, o Ceará cria a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que é uma agência técnica, é uma gestora que hoje em dia nos faz falta, não é, Rosseto? Então, em 94, finalmente, depois de um decurso muito grande, né, de elaboração, de apresentação, de aprovação, em 94, 29 de 12 de 94, a Assembleia Legislativa aprova por unanimidade a Lei 10.350, a nossa Lei das Águas. E, no dia seguinte, dia 30 de 12, ela é publicada. Então, eu coloquei ali sancionada, eu não sei se a sanção é na véspera, depois, não sei, mas a publicação é de 30 de dezembro de 94. Basicamente, digamos assim, o tripé básico, o comitês de bacias e agência, o tripé não, as duas entidades básicas, comitês de bacias e agência de região hidrográfica. O Estado dividido em 3 grandes regiões, que, na verdade, são as grandes bacias que são integralmente do Estado ou fazem parte de bacias maiores, que estão no território do Rio Grande do Sul. Mas ela cria, então, um sistema estadual de recursos hídricos, cumprindo a Constituição Estadual. Eu acho que eu não falei na Constituição Estadual, né? Ainda, bom, ficou lá para trás, de 89, que também, eu acho que vale a pena a gente ver ali, Constituição, não sei onde é que está. Bom, a Constituição Estadual, ela está lá para cima, eu acho que ficou escondido. A Constituição Estadual, que define também, assim, de uma forma bastante clara, a necessidade do Estado ter um sistema estadual de recursos hídricos. Define que esse sistema vai ter como instrumentos a outorga e a cobrança pelo uso das águas. Está na Constituição Estadual. Então, o que eu quero voltar sempre a dizer é que tudo isso aí foi muito, muito discutido em muitos lugares do Estado, em muitas entidades, com muitos setores sociais. E, então, uma vez aprovada a lei, não é? Aprovada a lei federal, então, vem em 97, né, o decreto regulamentando o Conselho de Estado de Recursos Hídricos, que foi criado pela lei 10.350, é aprovado em seguida, e, em 97, depois de muitas discussões em âmbito nacional, é aprovada a lei federal, a 9433. A lei federal que tem muito, muito da nossa lei estadual. Ela, digamos assim, a lei estadual, ela coincide com a lei federal. A gente tem que dizer assim, a lei estadual, ela respeita a lei federal. Ela é muito adequada ao que diz a lei federal. E, a partir daí, então, é a construção do sistema. Não é? A parte da construção dos comitês de bacia, nós já tínhamos mais o Comitê Santa Maria, constituído em 93, 94. Mas havia todos os outros comitês a serem constituídos. E aí, então, digamos assim, um movimento de arrasto pelo Estado, porque nenhum comitê foi constituído sem muitas reuniões locais. Até porque a constituição dos comitês, a formação, a constituição interna dos comitês, aqueles 3 grandes grupos. O grupo representativo dos setores das entidades usuários, que a lei define 40% de um comitê de bacia, representante de 40%. A representação da sociedade, ou dos interesses difusos, ou dos interesses genéricos, né, da sociedade.
E 40% também, representação de associações, de sindicatos, de entidades associativas, do movimento ambientalista, né? E 20% para entidades públicas. A escolha, a definição dos representantes, das entidades representantes, dos 40% de quem usa a água para alguma atividade social, econômica, a definição foi feita por bacia hidrográfica. Não foi assim, todos vão ter que ser tantos representantes do setor agropecuário, tantos representantes do setor saneamento. Isso foi feito em cada caso, dependendo da importância política, social de cada setor. Mais tarde houve uma regulamentação disso aí, mas, inicialmente, teve esse caráter muito de participação. Então, eu só queria, vou acabando já, eu só queria ainda salientar, então, sobre a questão da cobrança do uso da água, que é fundamental ao lado da outorga, como instrumento de gestão, né, que não é possível pensar em gestão das águas numa bacia hidrográfica sem a cobrança. Nós temos 2 comitês pioneiros, agora estão avançando celeremente em direção à cobrança. Agora, quem vai fazer essa cobrança? Essa cobrança que é o tipo de uma taxa condominial, embora de um condomínio que não é um bem privado, um bem público. Esse condomínio, esse bem público, ele a sua cobrança, a sua forma de remuneração pelo seu uso, que interfere um no uso nos outros usos, é feito coletivamente, é feito pelos próprios que vão pagar, com a participação da sociedade também. Então, esse caráter a gente tem que dizer para a sociedade. Acho que não adianta dizer que vai haver cobrança pelo uso da água sem esclarecer que isso não é um imposto, que isso aí é alguma coisa absolutamente original que traz um benefício de organizar e de fazer entender a importância da água e a importância da economia da água e também para gerar recursos para o próprio sistema. Tá? Então, basicamente, não é? Eu só queria dizer que é fundamental a comunicação, é fundamental a educação ambiental, é fundamental isso. Sem comunicação nós não iremos adiante. E é fundamental que o Estado cumpra seu papel. Nós não temos a tradição francesa de respeito ao Estado como tal, mas aqui nós temos nitidamente uma lei bem clara, bem definida, nós temos decisões abaixo da lei que precisam ser cumpridas, e nós não temos um organismo que faça essa cobrança. Então, é o que nós esperamos que se consiga, sob pena do Estado não estar, do governo não estar cumprindo a sua obrigação. Muito obrigado.